se você tem a Bíblia, gostaria que você abrisse nesse livro, que é o livro de Esther. Esse livro, ele tem um certo preconceito que o ronda, porque geralmente quando as pessoas vão ensinar sobre Esther, o ensino é voltado para as meninas, para as mulheres, porque Esther de fato foi uma grande mulher, ela realmente tem muito a ensinar às mulheres, às meninas, mas não é o caso de hoje, porque eu vim justamente para dar esse estudo e ensinar de que Esther é muito mais do que um livro para mulheres, é muito mais do que um livro sobre princesa. Eu peço para que vocês, quem trouxe Bíblia, abram ela em Esther. Vai ser um estudo muito rápido. A gente vai aprender toda a história de Esther e o que ela significou para o seu tempo. Mas antes de tudo, a gente também vai aprender qual é a do livro de Esther. O livro de Esther está localizado no Antigo Testamento. E por muito tempo rolou um certo preconceito com ele, porque ninguém acha que ele deveria estar na Bíblia. Houveram certos problemas um bom tempo atrás e rolaram discussões para que ele não entrasse na Bíblia. Mas aprove a Deus que ele estivesse no cânon, aprove a Deus que ele estivesse na Bíblia, que ele fosse inserido na Bíblia. E é bem seguro nós confiarmos em Esther, porque ele é correto historicamente, ele não tem furos, ele é de fato um livro maravilhoso. Eu só queria destacar um ponto antes de nós entrarmos no estudo. Não sei quantos de vocês já leram os livros da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, mas acontece que Deus é muito ativo em livros da Bíblia. Ele tem falas. Às vezes, quando ele fala por meio de uma pessoa, principalmente em Êxodo, é sempre acrescentado no final, diz o Senhor, porque ele usou alguém para falar por ele. Mas acontece que em Esther, o nome do Senhor nunca foi mencionado. É aquele livro que você lê do início ao fim, ele é bem curtinho, mas o nome do Senhor nunca foi falado em Esther. E esse foi um dos maiores motivos para alguns teólogos não desejarem que ele estivesse na Bíblia. Outro livro também da Bíblia que não cita o nome do Senhor é Cântico dos Cânticos, mas o segundo é Esther. Peço que vocês fiquem com isso na mente, porque a gente vai conversar sobre isso mais tarde. Eu não sei quantos de vocês estão aqui hoje sem saber muito bem o que estão fazendo da vida. Eu sei que todos são muito novos, e é normal que a gente se pergunte isso constantemente nessa idade. Qual é o meu propósito? Qual é a razão de eu estar aqui? Será que eu vim aqui na Palavra e Vida aleatoriamente? Será que eu caí aqui de paraquedas? Ou eu vim porque Tiago me convidou? Eu vim porque Meire me chamou? Será que eu vim aqui só porque me chamaram? Ou o Senhor realmente tem algo para mim aqui essa noite? Esther é um livro justamente sobre isso. É um livro que fala sobre os planos do Senhor, é um livro que fala sobre a providência de Deus, que é justamente Ele fazer o que Ele quer, Ele coordena a história, Ele escreve tudo. É sobre isso que nós iremos conversar hoje. Eu queria começar contando, me acompanhem por favor, a história de Esther. O livro começa descrevendo o grande reino de Xerxes, que é um rei poderosíssimo, filho de Dário, neto de Ciro, o grande. Ele é de fato um grande rei, com um grande domínio, o rei da Pérsia. Ele começa, minha gente, a bolar uma reunião de estratégia muito importante para uma batalha que ele quer fazer futuramente. Então ele chama o concílio, quem assiste muitos filmes de guerra sabe como funciona. Então a reunião é formada, eles conversam, fazem as estratégias e tudo é conversado, tudo como vai proceder é conversado nesses tipos de reuniões. Mas acontece, minha gente, que Xerxes era um rei confiante e ele acreditava que ele iria obter sucesso nessa batalha. Então, ele confiava tanto nos seus homens, no seu exército, que ele disse, eu vou dar um banquete antecipado para celebrar minha vitória que nem chegou ainda. Minha gente, ele não tinha ido para a batalha ainda, mas ele se achou no direito de dar um banquete de 7 dias para comemorar uma vitória que ele não tinha ganhado ainda. Então, acontece que esse banquete foi dado, e a Bíblia diz no capítulo 1, que nem
copo ficou vazio durante os 7 dias. Isso significa dizer que havia comida demais, havia bebida demais, estava todo mundo se fartando, estava todo mundo aproveitando, e o rei fazia isso de acordo com a sua generosidade. Então foi uma festança, todos os dias sem dar pausa, mas no 7º dia, ele achou justo exibir uma das coisas que importava muito para ele. Ele estava dando aquela festa, 7 dias sem parar, e no 7º ele disse, eu acho justo apresentar esses nobres, essas pessoas que estão aqui. A minha esposa Vasti, a minha rainha, queria muito que ela viesse aqui. Então ele enviou um convite pessoal para ela. Gente, é assim, a gente sabe que ordem de reis devem ser obedecidas, porque eles têm o poder para tirar a sua vida caso você não obedeça. Mas acontece que na Pérsia, que é onde essa história se passa, eles levavam muito mais a sério do que os reis comuns. De forma com que, se você chamasse alguém à sua presença, você sendo rei, se eu chamasse Tiago, se eu fosse rainha, chamasse Tiago não viesse, eu poderia fazer o que eu quisesse com Tiago. Do pior mesmo, exato. Vai para a forca. Era isso que os reis poderiam fazer. E do mesmo jeito o contrário. Se uma pessoa entrasse na minha presença, eu como rei, e eu não tivesse chamado essa pessoa, eu poderia mandá-la para a forca sem preocupações, porque eu não chamei ela lá. Então os reis levavam muito a sério esse tipo de ordem. E ele convocou a rainha Vasti à sua presença. E disse, tragam a minha rainha, tragam a minha esposa, porque eu quero exibi-la, eu quero mostrá-la às pessoas que estão aqui. Mas acontece, minha gente, que Vasti não quis ir. Algo rolou, a gente não sabe o que aconteceu, a Bíblia não retrata, mas ela pisou o pé e disse, eu não vou, não quero ir, não sinto vontade de ir. Mas é o rei que está chamando, é Xerxes, mas não quero ir. Gente, para um rei que convoca qualquer pessoa e aparece na sua frente, para o Xerxes foi um escândalo a Vasti não ter aparecido lá. Foi uma grande insolência para ele. Ele ficou escandalizado, ele ficou envergonhado. E pior, ele disse, se a minha rainha faz isso, imagina o que as outras mulheres do reino vão fazer com seus maridos. Felizmente, essa não vai dar para passar. Ele ficou realmente muito enfurecido com Vasti e a destituiu como rainha. Ou seja, ela deixou de ser a sua rainha. Ela foi embora e não foi mais a rainha dele. Ele a mandou embora por causa disso. Então, acontece que sim, ele se desfez de Vasti. Primeiro porque ele tinha ficado muito envergonhado em ter mandado ela ir lá e ela não ter ido. E segundo porque ele ficou preocupado com o comportamento das outras mulheres. Que ele pensou, se a minha rainha fez isso, o que é que as outras mulheres vão fazer com seus maridos? Vão me desfazer dela. E foi o que ele fez. Então, começa a procura de Xerxes por uma nova esposa. Ele, de fato, procurou. Esther 2 retrata isso. Aparentemente, existiam 25 milhões de mulheres onde ele morava. Só que foram selecionadas somente 400 virgens, de acordo com Joséfo, que era um historiador. 400 virgens foram selecionadas para que o Xerxes, o rei, escolhesse uma que se tornasse a sua rainha. Acredito que muitas moças foram escolhidas, muitas moças diferentes, muitas moças bonitas, que se pareciam com o estilo que ele queria, com o tipo que ele queria. E acontece que Esther foi uma delas. E eu queria abrir um parênteses para contar rapidamente o que aconteceu com Esther. A gente está falando de um rei persa, mas a menina que foi selecionada era judia. Isso é um ponto muito importante sobre a história. Ela não era do mesmo povo que Xerxes, ela era órfã, ela não era rica, e já que ela era órfã, ela foi criada pelo seu primo, Mordecai. Isso era bem diferente do que Vasti era, provavelmente. Vasti deveria ser uma persa, talvez classe alta, quem sabe. Sabemos que ela era diferente de Esther. E acontece que Esther entrou em cena. O preparo das meninas, das virgens, durou mais de 6 meses, porque elas precisavam de tratamento de beleza, como Esther. Haviam outras que não eram ricas e por isso precisavam se preparar, se arrumar.
elas também passaram por um tratamento, tipo um processo para aprenderem como se comportar diante de um rei, porque elas não sabiam. Então durou um tempo e cada um ia ter um encontro com Xerxes. E ele ia decidir o que ia fazer. É aí que eu acredito que o Senhor agiu. Qual a probabilidade de 400 meninas, uma judia, uma menina do Senhor, ser escolhida para uma posição tão alta naquela época? Imagina, minha gente, tinham muitas outras meninas. Provavelmente haviam mais bonitas do que ela. Provavelmente haviam mais inteligentes do que ela. Haviam muitas meninas mais do que Esther. Mas aprove ao Senhor, agradou ao Senhor, escolher Esther como a esposa de Xerxes. A Bíblia diz, gente, é muito bonito isso. A Bíblia diz, no capítulo 2, que Xerxes amava mais Esther do que qualquer outra menina que ele já tinha conhecido, mais do que qualquer outra mulher. E eu não tenho dúvidas de que isso foi a ação do Senhor, fazendo com que Esther fosse colocada na posição mais alta que qualquer outra mulher no mundo poderia ocupar. Então, Esther, que era órfã e judia, se tornou esposa do rei. Eu queria chamar a atenção para o versículo 11, se você estiver com a Bíblia aberta. Eu comentei que Esther foi criada pelo primo mais velho, Mordecai. E ele foi de fato um pai para ela, porque ela era órfã. Então, quem a criou, quem a educou, quem ensinou a ela sobre Deus, foi Mordecai. E acontece que ele tinha um papel no palácio, ele trabalhava como oficial por lá, ele tinha algum cargo oficial por lá, a Bíblia não especifica, mas ele ficava muito no palácio, rondando, esperando notícias de Esther, que era praticamente sua filha. Então, no versículo 11, Esther 2, versículo 11, a Bíblia diz que Mordecai estava passeando pelo palácio, estava nas redondezas do palácio, quando ele viu 2 soldados cochichando, planejando a morte do rei. E ele sabia que isso era uma grande falta de lealdade. E ele sabia que ele não podia passar por aquilo calado. Então ele foi lá, convocou os oficiais do palácio e explicou o que estava acontecendo. Ele disse: olha, eu escutei 2 soldados planejando a morte de Xerxes essa noite, e eu espero que vocês tomem a providência, porque eles pareciam decididos. Tomem cuidado com a proteção do rei. O recado foi dado, foi escutado. Os soldados foram penalizados, por isso, os soldados que estavam conversando, planejando a morte do rei. E essa ação de Mordecai foi escrita no livro de crônicas do reinado. A Bíblia tem um livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, porque elas retratam e copiam tudo o que aconteceu no reinado dos reis de Israel. Não era diferente na Pérsia. Então, anotaram essa atitude de Mordecai para que ele fosse recompensado mais tarde, para que o rei não se esquecesse de que um dia Mordecai prestou lealdade ao rei. Lembre-se disso, por favor, minha gente, vocês são os novos, vocês vão lembrar. Saindo do capítulo 2, a gente entra no capítulo 3, que é quando a gente conhece o 4º e último personagem dessa história. Até agora a gente conheceu Xerxes, Esther, Mordecai, que é primo de Esther, que a criou como pai, e agora chegou a hora da gente conhecer Amã. Amã é o típico vilão de filme que a gente já conhece muito bem. É aquele vilão sorrateiro, que se finge de amiguinho, mas na realidade está tramando várias coisas bem ruins. Gente, Amã tinha algo de especial. Ele era amigo de Xerxes, ele era nobre do castelo, mas ele deve ter alguma habilidade, ele deveria ser conhecedor, talvez ele era muito bom na guerra, talvez ele fosse muito conhecedor de estratégias, não se sabe por quê. Mas o rei decidiu elevar Amã numa posição mais alta do que ser somente nobre. Então, minha gente, Amã foi colocado num nível tão alto que literalmente quando ele chegava, ele fazia questão que os outros oficiais se curvassem, como se ele fosse a figura do próprio rei. Então, toda vez que Amã, que é o 4º personagem dessa nossa história, chegava em qualquer lugar, era todo mundo se curvando, era todo mundo tratando ele quase como se fosse o próprio rei. Mas havia uma pessoa no castelo que não gostava muito desse tipo de estrelismo de Amã. E era Mordecai, o primo de Esther.
Se Mordecai estava no lugar e Amã chegava, todo mundo se curvava, menos Mordecai. Amã chegava no lugar, o vilão da nossa história chegava no recinto, era todo mundo tratando como se ele fosse o rei, menos Mordecai. Amã estranhou esse tratamento e disse: por que todos prestam esse tipo de obediência a mim e Mordecai não? Será que ele é diferente dos outros? Será que ele é melhor do que os outros? Ele realmente ficou muito inconformado com essa ação de chegar no lugar, toda a mesa se curvar, toda a mesa fazer reverência, menos Mordecai. Ele se irritou com essa situação e disse: eu quero dar o troco para Mordecai. Eu não acho certo todo mundo se curvar a ele, não. Ele é muito desobediente comigo. Ele é muito insolente. Eu preciso dar o troco. Então, minha gente, o normal é que ele descontasse e fizesse alguma coisa com Mordecai. Mas ele não achou isso suficiente. Vocês lembram no início do estudo que eu disse que Esther era judia? Ele resolveu prejudicar todo o povo judeu. A raiva que ele tinha era tão grande que ele disse: não vai ser suficiente se eu prejudicar somente Mordecai. Então ele, completamente influenciado por Satanás, chegou até Xerxes e disse: Xerxes, eu acho, rei, que existe um número muito grande de judeus aqui na Pérsia. Suzã está repleta de judeus. Eu não acho que isso vai ser muito bom para o seu império. Veja bem, esse é um povo que se multiplica muito rápido. Um pessoal que veio do exílio. Eu não acho que eles vão ajudar no crescimento do seu império. Se eu fosse o Senhor, eu aprovava um extermínio geral. Um genocídio mesmo, talvez. Acho que funcionaria. O Senhor ia se sentir tão mais seguro. Seu império ia crescer tão mais forte se a gente se livrasse desses judeus. E o pior de tudo, minha gente, é que Xerxes não sabia que Esther era judia. Então ele disse: beleza, ótimo, é uma boa ideia, não, vamos pensar no futuro do império. Agora eles não são uma ameaça, mas no futuro, esse povo pode ser uma ameaça para a gente. Está aprovado o extermínio, faça como lhe agrada. E Xerxes ainda deu o anel para que fosse oficializado e mandado para todas as províncias. Amã conseguiu o que queria e saiu correndo, espalhando pessoalmente o decreto real para todas as províncias. E, minha gente, eu queria que vocês se colocassem muito no lugar dos judeus agora. O que é que vocês iriam sentir se vocês soubessem que a morte de vocês tem data marcada e vocês não vão poder se defender? Imagina você acordar hoje e pensar: é um dia a menos do meu extermínio. Minha família toda vai morrer, todas as pessoas que eu conheço que são judias vão morrer. E eu não vou poder fazer nada para evitar esse mal, porque é um decreto do rei. Não é como se fosse uma tribo que tivesse indicado o extermínio. Foi o próprio rei do lugar que você mora. Deve ter sido muito desesperador para os judeus. É tanto que a Bíblia diz que os judeus receberam essa notícia com choro, com luto antecipado e com muita lamentação. Eu não preciso comentar, minha gente, que Satanás está completamente envolvido nessa vontade de Amã de querer exterminar o povo de Deus. A gente sabe desde o início da Bíblia que os judeus foram escolhidos como a linhagem que viria Jesus. Eu não sei se vocês já calcularam onde esse extermínio poderia ter levado. Vocês entendem que, se o extermínio obtiver sucesso, atrapalharia completamente a linha até Jesus Cristo nascer. Isso foi uma tentativa de Satanás para impedir Jesus Cristo de vir. Quando a gente entende isso, essa ordem fica muito mais séria. Eles não estão matando somente um povo, eles estão matando o povo de Deus. Isso é muito grave. E é por isso que nós sabemos que foi Satanás que agiu por meio de Amã. Minha gente, quando Mordecai, o primo de Esther, que era judeu, que foi um pequeno motivo para que isso acontecesse, já que ele provocou tanta raiva a Amã, quando Mordecai ficou sabendo disso, a Bíblia diz que ele cruzou a cidade, chorando alto, gritando alto, porque ele sabia o que aquilo significava. Gente, foi um desespero total.
E esse desespero total chegou aos ouvidos de Esther. Mordecai chegou a Esther, que era sua prima, a menina que ele tinha criado, a menina judia, pobre, que tinha virado rainha. E foi muito sincero com ela. E eu acho que essa é uma das partes mais fantásticas da Bíblia inteira. Você já se perguntou se você não cumprir o seu chamado, Deus chama outra pessoa para fazer por você? Alguém aqui já se perguntou isso? Zé Neto. Já pensou? Olha que coisa vem na nossa cabeça. Não sei quantos de vocês já sabem o que Deus chamou vocês para fazer, mas quando a gente se cala, brota uma dúvida. Caramba, eu estou calado diante do meu chamado. Será que o Senhor vai levantar outra pessoa para fazer por mim? Eu estou calado diante do chamado do Senhor. Será que Ele vai colocar outra pessoa no meu lugar? Gente, Mordecai fala muito claramente sobre isso. Ele chega para Esther e diz: Esther, está acontecendo isso, isso e isso. Amã, o nobre do rei, do seu esposo, ele marcou um extermínio geral do nosso povo. O nosso povo está com data marcada para morrer. O nosso povo, se você não fizer nada, vai cair nas mãos do inimigo e não vai sobrar ninguém. Antes de Esther falar qualquer coisa, ele disse: se você ficar calada, o socorro e o livramento surgirão de outras partes dos judeus. Se você ficar calada, Esther, se você resolver não fazer nada, nessa sua posição privilegiada que Deus colocou para você poder fazer alguma coisa nesse momento, se você resolver não fazer nada, nós morreremos, mas o auxílio virá de outro lugar. Ele foi muito direto com ela. E acaba que ele é muito direto conosco. Ele tinha consciência de que, se Esther ficasse de braços cruzados, os planos do Senhor não seriam frustrados. Eu não sei se essa consegue ser uma mensagem reconfortante ao coração de vocês. Eu não sei quantos de vocês estão calados diante dos seus chamados, ou sequer nem perguntam ao Senhor o que vocês podem fazer para ajudar a causa do reino de Deus. Mas eu digo, irmãos, que se vocês ficarem calados diante da situação que vocês forem colocados, não se preocupem. O Senhor levantará outra pessoa para falar. O Senhor não tem os planos frustrados, simplesmente porque a gente fica de braços cruzados. Ele foi claro: Esther, eu acredito que você está nessa posição para ajudar o povo de Deus. Mas se você resolver não fazer nada, o Senhor levantará o auxílio de outro lugar. E essa é uma verdade que precisa estar em nossos corações. Essa é uma verdade que deve ter atingido Esther, me atingiu e precisa entrar no coração de vocês essa noite também. Ele falou para Esther, Mordecai falou para Esther, falou: olha, entra na presença do rei e diz a ele o que está acontecendo. O povo não pode morrer por você ficar em silêncio. Esther, o povo de Deus está com data marcada para morrer. Você tem poder de fazer alguma coisa, eu preciso que você faça. Mas a gente começou o estudo falando de que, se você entrar na presença do rei sem ser chamado, você pode levar um grande rela, você pode levar uma grande reclamação, ou até ser enforcado, quem sabe, ser morto. Do mesmo jeito se você não aparecer. O que a gente disse no começo? Que Vasti, ela foi destituída como rainha, porque ela não compareceu à presença do rei. Mas a gente também conversou de que, tão grave quanto é você aparecer na frente do rei sem ter sido chamado. Daí Mordecai falou: aparece para o rei, você precisa conversar sobre isso, a situação é séria, Esther. Mas ela disse: faz 30 dias que o rei não me chama. Faz 30 dias que eu não me encontro com o rei, como é que eu vou fazer uma coisa dessas? Então o seu primo sabiamente fala uma das passagens mais famosas de Esther, que é: quem sabe se não foi para um tempo como este que você virou rainha? Quem sabe não foi para um tempo como este, Esther, que você deixou de ser uma judia pobre e se tornou rainha? Esther, entendendo a mensagem, pediu para que Mardoqueu falasse com as pessoas e dissesse para organizarem um jejum.
através desse jejum e oração, ela iria entrar na sala do trono do rei sem ter sido chamada e sabendo que era algo contra a lei, contra o decreto. Minha gente, eu acho que esse é outro ponto de como o Senhor é misericordioso e de como Ele estava presente durante a história de Esther. Esther entra na presença de Xerxes depois de 30 dias, sem nem falar com ele, porque ele não a tinha chamado. Ele entra na sala do trono, ela entra na sala do trono, sem saber como ele reagiria. Esther era uma moça de 20 e poucos anos, minha gente. Ela sabia que se Xerxes não usasse de misericórdia, a vida dela tinha acabado ali. Mas acontece, minha gente, que quando ela entra, Xerxes usa de misericórdia. Não somente aceita a sua presença, como pergunta: Esther, o que é que você deseja? Se for metade do reino, eu lhe dou. Mas o pedido de Esther era muito singelo. Ela já estava consciente do que Amã tinha feito, do decreto para exterminar o povo judeu, que aconteceria daqui a alguns dias. E ela disse: eu não quero nada além de um banquete com você, Xerxes, e com Amã, seu nobre, seu braço direito. Amã adorou a ideia e falou: vou sim, confirme minha presença, vamos brindar, vamos para esse banquete. E assim foi feito. Amã, minha gente, que é o vilão da nossa história, estava saindo do castelo depois de ter conversado com Esther e com Xerxes e topou com Mordecai de novo. E ele se lembrou da raiva que ele tinha de Mordecai. A gente já disse que ele resolveu prejudicar todo o povo de Deus. Mas parece que quando ele viu Mordecai de novo na frente dele, ele disse: não, eu quero prejudicar Mordecai agora também. Ele ficou tomado, possesso de raiva, e passou a noite inteira acordado, planejando uma vingança contra Mordecai. Amã, o vilão da nossa história, não ficou satisfeito em prejudicar o povo de Deus. Ele queria prejudicar Mordecai também, agora especificamente. E ele resolveu colocar uma forca bem alta no centro da cidade para enforcar Mordecai no dia seguinte. Ele passou a noite toda acordado a fazer esse planejamento. Passou a noite inteira de pé, planejando a doce vingança que ele faria no dia seguinte. Mas acontece, gente, que eu falei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não conseguem ser atrapalhados. E o livro de Esther é muito sobre isso, sobre propósitos, sobre a providência do Senhor. Sobre o Senhor que entra na história e que muda o curso da história, se Ele bem entender. A gente acabou de contar que Amã estava acordado planejando sua vingança. Mas na Pérsia, naquele mesmo dia, naquela mesma cidade, havia outra pessoa que também estava acordada planejando alguma coisa. E esse alguém que estava acordado, ao mesmo tempo, minha gente, olha como o Senhor trabalha. Ao mesmo tempo que Amã estava acordado, planejando sua vingança, as luzes do palácio estavam acesas, porque o rei, coincidentemente, não estava conseguindo dormir. O rei, coincidentemente, no capítulo 6, não consegue adormecer de jeito nenhum, mas a gente sabe que é o Senhor que fez com que ele ficasse acordado para o que vem em seguir. A gente disse que um dia, um tempo atrás, Mordecai estava no palácio quando escutou 2 guardas conversando sobre matar o rei. Ele falou ao palácio: gente, olha, lá atrás está tendo uma baguncinha, tem gente lá que está querendo matar o rei, façam alguma coisa, senão vai acontecer mesmo. Disseram: opa, vamos anotar, a gente vai providenciar tudo isso e vamos registrar no livro do rei, porque assim no futuro a gente recompensa. Fechado. O rei misteriosamente estava sem sono nessa noite. Enquanto Amã planejava sua vingança, o rei pediu para que trouxessem os relatos. Ele disse: olhem, tragam o meu relato, eu estou sem sono e preciso ler meus relatos, preciso ler as crônicas do meu reinado. Tragam. Trouxeram. Gente, vejam bem.
Isso aqui é uma Bíblia, certo? Ela é muito grande, ela é enorme. Mas esse relato de crônicas desses reis da Pérsia eram muito maiores, eram enormes. Porque tinha os registros dele, do rei antes dele, do rei antes dele e por aí vai. Mas não coincidentemente, quando ele pega aquele livrão, aquele documento enorme, a página se abre justamente na parte em que conta o que Mordecai fez por ele aquele tempo atrás. E ele diz: meu Deus, que prestação de lealdade. Tentaram me matar, tentaram planejar a minha morte. E esse homem escutou tudo, ainda disse aos policiais do palácio, aos oficiais do palácio, e me salvou minha vida. Aí ele perguntou: minha gente, o que fizeram para Mordecai? O que foi feito para ele? O que deram de recompensa? Aí os servos responderam: nada foi feito por Mordecai. E tem teólogos que dizem que esse ato de Mordecai já fazia mais de 3 anos. Aí ele disse: impossível. Eu vou planejar algo para Mordecai. Ele merece, ele me salvou. Ele merece muito que eu faça algo por ele. Vocês percebem o contraste? Em uma casa havia um planejamento para matar Mordecai, mas no palácio o rei estava planejando um presente, um favor a Mordecai. No dia seguinte, minha gente, já encerrando, Amã chega no palácio, o nosso vilão dessa história chega no palácio, todo serelepe, a forca lá pronta para Mordecai. A única coisa que ele foi fazer no palácio foi avisar: rei, ô rei, eu estou enforcando Mordecai, não sei se o senhor se importa, mas eu só passei aqui para avisar. E ele achava que ia estar tudo certo. Mas quando ele chegou lá, Xerxes logo atrapalhou ele e falou: Amã, você que tem andado tanto comigo, você que me conhece tanto, eu queria te fazer uma pergunta. O que se faz ao homem cuja honra o rei deseja? Amã, que não é bobo, jurou que esse homem cuja honra o rei deseja era ele. Ele falou: eu ia organizar um desfile grande para esse homem, que o senhor deseja tanta honra, né? Claro. Eu ia caprichar, eu ia adornar ele com bons tecidos, com capas. Ia fazer um desfile para a cidade toda. Eu ia fazer, caprichar mesmo. Tipo, já que ele merece tanto sua honra, eu acho que ele, né? Dê essa oportunidade a ele, esse ser tão necessitado. Mas ele achava que era ele. Aí Xerxes diz: boa ideia. Tá vendo Mordecai ali? Eu queria que você pegasse ele, escolha um cavalo muito bom, coloque capas, como você disse, capas bonitas, capas bem feitas, e conduza o desfile dele pela cidade. A decepção de Amã foi grande. Ele deve ter ficado muito frustrado, muito decepcionado, porque ele jurava que o homem cuja honra o rei deseja era ele. Mas, na verdade, ele conduziu o desfile do homem que ele planejava matar. Isso é um grande lembrete da providência do Senhor. De como ele não deixou que um representante do seu povo, um homem judeu, fosse morto injustamente, por nada, por alguém tão ruim como Amã. Essa humilhação deve ter sido muito grande e quase suficiente para Amã desencanar da ideia. Mas acontece que naquele mesmo dia, era o banquete de Xerxes, Esté e Amã. Lembram quando Esté entrou corajosamente, sem ter sido convidada? O rei perguntou: o que é que você quer, Esté? Se for metade do reino, eu te darei. Mas o que ela pediu? Um banquete na sua presença e contando com Amã. O banquete foi dado e no meio do jantar, Esté falou: Amã, o perverso, está montando um grande extermínio contra o meu povo. Ela se revelou judia naquele jantar e Xerxes ficou descontrolado. Os historiadores dizem que Xerxes foi um dos reis da antiguidade mais irritados que já existiu. Uma vez ele perdeu uma batalha contra a Grécia porque as pontes que foram construídas foram derrubadas pelas tempestades fortes. Ele era tão irritado
que ele mandou seus soldados irem chicotear as ondas para que elas voltassem ao seu lugar. E ele assassinou todos os engenheiros, porque ele achava que a culpa foi dos engenheiros, mas sendo que a tempestade realmente derrubou tudo. Então ele era uma pessoa muito brava. E acontece que a Bíblia diz que ele ficou tão enfurecido ao saber que o seu braço direito estava planejando um extermínio contra o povo da sua esposa, da sua rainha, que ele não conseguiu ficar na sala. Ele se levantou e ficou andando por um tempo, porque eu acho até provável de que se ele ficasse na sala, era capaz de ele matar Amã com as próprias mãos. Acontece que quando ele voltou, ele tomou uma decisão que novamente mostra como o Senhor é cuidadoso em todos os seus caminhos. Lembram da madrugada que Amã ficou acordado, planejando uma grande forca para Mordecai? A forca não foi usada com Mordecai, porque quem foi enforcado na forca foi Amã. Olha como o Senhor presta atenção nas ações. Qual deve ser a sensação de ser enforcado numa armadilha que você preparou para o seu inimigo? Foi isso que aconteceu com Amã. Para encerrar a história, no dia 7 de março foi marcado um extermínio contra o povo judeu. Só que palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei não tem como voltar. Não tem como Xerxes aparecer e dizer, gente, lembram daquele extermínio? Então a gente teve que cancelar. Não vai ter mais. Me desculpem, foi mal. Não vai ter mais. Minha decisão. Palavra de rei não volta atrás. Os decretos não podem ser retirados. Mas acontece que Xerxes pôde fazer um novo decreto que ajudaria o povo de Deus. No dia 7 de março, quando ia ser o grande extermínio, o rei Xerxes deu permissão para que o povo judeu se defendesse. E acontece que no dia do extermínio, mais de 75 mil inimigos dos judeus foram mortos. Esse dia estabeleceu-se como o dia da festa do Purim. É comemorado até hoje pelos judeus. Esther 9 fala muito sobre isso. E esse dia é comemorado principalmente com um lembrete e em memória de quando o Senhor usou de misericórdia e poupou os judeus da morte. Algumas lições para hoje aqui. Eu contei muito, e se vocês forem ler a história em casa, vocês vão perceber que o nome de Deus realmente não é citado, como a gente disse lá no começo. Mas existe alguma dúvida de que existe o dedo do Senhor por toda a história de Esther? Na minha opinião, não. Não existem dúvidas de que o Senhor foi quem escreveu toda a história de Esther. Eu acho que, depois de toda essa história, é fácil de concluir que a história de Esther não é sobre Esther. Eu acredito, quem assiste muito cinema sabe sobre isso, principalmente Vingadores e tal. Existem personagens que têm muito tempo de tela, e outros nem tanto. Se você for contar as partes que Esther aparece, ela tem menos tempo de tela. Porque a história não é sobre Esther. A história é sobre como Deus usou pessoas para que a sua linhagem fosse salva. Onde está Deus na história de Esther? Se Deus não é citado, se não existe o nome de Deus, se não existe o nome do Senhor, onde está Deus na história de Esther? Retrospectiva, flashback. Deus está purinho na expulsão de Vasti como esposa de Xerxes. Deus está purinho na seleção das 400 meninas, e das 400 só uma menina judia, temente a Deus, foi escolhida como rainha. Deus está purinho naquele dia que Mordecai estava pelo castelo e escutou o planejamento da morte do rei Xerxes e falou e foi impedido e tudo mais. Deus está purinho até quando, na mesma madrugada, Amã fica acordado fazendo uma coisa, Xerxes fica acordado descobrindo que Mordecai tinha prestado lealdade a ele. Qualquer leitor atento vai entender que Deus está no livro de Esther. E eu vou até mais longe, eu diria que Deus é o verdadeiro herói da história de Esther. Sabemos que a mão invisível do Senhor esteve durante todos os capítulos. E eu queria encerrar, agora de verdade, chamando vocês a pensarem um pouco
sobre como esse livro é importante. Nós devemos louvar muito ao Senhor pelo livro de Esther, porque é o livro de quando a nação do Senhor foi salva de um extermínio total. É a história de quando a nação de onde veio o Messias foi salva. Vocês que ainda estão na escola, acho que a maioria está na escola ainda, vocês sabem que era impossível ou muito difícil, né, que para Deus não há nada impossível, mas se o povo de Deus fosse realmente exterminado em Esther, ia ser muito difícil dar continuidade à linhagem de Jesus. O fato de a nação permanecer é o cumprimento da promessa feita em Gênesis 3. Se o povo de Deus desaparecesse, como viria Jesus? Porque a nação continuou, as promessas de Deus continuaram também. Esther foi levantada rainha para aquele propósito, o de salvar o povo de Deus. Olha, gente, eu sou muito contra as pessoas. Calma. Eu sou muito contra as pessoas que gostam de Esther, porque acham que é uma história de superação. De como uma menininha pobre, judia, deixou de ser pobre para ser uma rainha. Mas eu não acredito que a história de Esther seja sobre isso. É uma história de como a menina foi um instrumento do Senhor para salvar o seu povo. Nunca use Esther para dizer, você vai sair dessa. Esther era só uma judia, pobre, órfã, mas você vai sair dessa. Não use Esther para isso. Eu acho que a lição de Esther é que todo mundo é levantado para alguma coisa. E existem situações onde não dá para a gente ficar calado. Esther não foi levantada para mostrar como Deus faz com que a gente supere nossas dificuldades. Esther não foi levantada para que a gente pudesse elogiá-la e dizer que ela foi uma grande mulher, que ela superou a pobreza, que ela virou rainha por conta de suas virtudes. Esther não foi feita rainha para isso. A razão de Esther ter tido uma coroa em sua cabeça foi para que evitar que o povo do Senhor fosse completamente eliminado. Deus tinha um plano especial para aquela jovem judia e pobre. E eu acredito que Deus também tem um plano especial para cada um de vocês essa noite. Eu também acredito que cada um foi levantado com algum propósito. Eu não acredito que nenhum de vocês esteja aqui porque Tiago ou Meire convidou, ou Ítalo, sei lá. Não, não acho. Do mesmo jeito, minha gente, que eu não acredito que existem coincidências, eu não acredito que vocês estejam aqui por acaso. Peço para que vocês fiquem de pé, para que a gente possa orar nesse momento. Eu realmente não sei como você entrou aqui essa noite, talvez acreditando que você nem tinha um propósito, mas acontece que o Senhor nos dá propósitos. Eu acredito muito que nenhum de nós está aqui por acaso. Eu não acredito que o seu nascimento foi um erro. Eu não acredito que você ter nascido na família que nasceu foi um engano. Eu não acredito que você está onde você está agora foi um grande acidente. No universo regido por Deus não existem acidentes. No universo onde o Senhor tem o controle de todas as notas, não há acidentes. Não foi acidente Esther ter chegado onde ela chegou. Era propósito de Deus que ela salvasse o povo do Senhor. Não se sinta sem propósito. O Salmo 139 diz que o Senhor nos enxerga desde antes de qualquer um dos nossos dias terem sido escritos. O Senhor te conhece. O Senhor sabe dos seus anseios, o Senhor sabe dos seus medos. Ele sabe qual é a razão do teu choro, mesmo quando você não quer contar para ninguém. O Senhor sabe o que tira teu sono. O Senhor sabe exatamente o que você espera. O Senhor sabe. Não existe ninguém que nos conheça melhor do que o Senhor. E é com Ele que nós estamos falando essa noite. Peço que vocês fechem seus olhos. Concentre-se no Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é fiel aos seus próprios propósitos. Não fiel a nós. Fiel a si mesmo.
Senhor Deus, meu eterno Pai, eu te agradeço por cada jovem e adolescente que está aqui essa noite. Eu te agradeço, Senhor, por ter nos feito pessoas com propósitos. Sabemos, Senhor, que foi a tua grande bondade e não a nossa bondade que nos deu uma razão para viver. Senhor, se ainda resta dúvidas, nos lembra que o Senhor é a razão pela qual nós estamos vivos. Sem ti os nossos dias não têm propósito, sem ti os nossos dias não têm motivo. E eu te agradeço por ser a canção dos nossos dias. Obrigada por ser o refrão da nossa música. Obrigada, Senhor, por ser aquele Pai que nos protege. Senhor, eu peço para que o Senhor venha e conforte a cada um desses adolescentes e jovens que estão aqui essa noite. Eu sei que a caminhada é difícil, mas pior seria se nós não tivéssemos o Senhor ao nosso lado. Obrigada pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua paciência para conosco. Nos perdoe, Senhor, por priorizarmos tudo menos o Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que a gente dá atenção a todas as coisas menos a tua palavra. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que a gente escuta tudo menos a tua voz. Nos perdoe por sermos tão infiéis contigo, mas obrigada por ter nos amado com amor sem fim. Que o Senhor nos lembre, Senhor, que o Senhor nos fez com propósito e o Senhor nos levantará conforme a sua vontade. Obrigada, Senhor, por executar o teu querer, independente dos nossos desejos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor faça a sua vontade na vida de todos aqui. E obrigada por ser soberano. Obrigada pelo seu olhar atento a quem nada passa. Obrigada por prestar atenção em nós, seres tão pequenos, pecadores e ruins. Obrigada por nos amar, mesmo que a gente não mereça. É assim que eu encerro esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.